Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o professor Otávio. A gente vai ter aula de matemática hoje. Então, hoje, dia 12 de novembro, a gente vai começar o estudo do caderno 7 para a turma do sétimo ano D. O conteúdo é de equação do primeiro grau. Eu estou usando aqui a ideia de gravar no grupo do WhatsApp que a gente tem. O que vocês vão olhar aqui? Hoje está disponível já na escola o caderno físico. Vocês podem pegar a cópia do caderno para começar a desenvolver as atividades. Aqui no grupo do WhatsApp eu coloquei a cópia do arquivo na versão PDF. Então a primeira coisa que eu coloquei lá de imagem no grupo é para vocês confirmarem o seguinte. Eu coloquei a lista nominal ali para vocês colocarem, lembrarem o seguinte: preencher o nome completo aqui para identificação do caderno e colocar o número da chamada. E sétimo ano, turma D, já marca ali o da nossa sala. O que mais que é importante aqui? De matemática, está organizado o nosso caderno aqui, deixa eu pegar o nosso sumário. Ele começa na página 20. Então, as atividades, o conteúdo principal que a gente vai estudar essa semana é de equação do primeiro grau, começa ali na página 20. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar aqui para a gente fazer uma leitura logo no começo. Então, para a aula de hoje, vocês vão começar fazendo a leitura dos exemplos envolvendo equações, determinando aí equações, como desenvolver equações. A gente vai classificar aqui o que é primeiro membro, o que é segundo membro, e a ideia principal. Para ser uma equação, a gente tem que ter a ideia do valor desconhecido, que a gente representa por alguma letra, e tem que ter a igualdade para separar o primeiro membro do segundo membro. Tá? É uma noção que a gente usa para resolver a equação do primeiro grau. O valor de uma equação, o resultado que a gente obtém no caso do valor desconhecido, no caso ali, ó, 3x igual a 12. A gente precisa só descobrir o valor do x, o 3 que está multiplicando ali, a gente utiliza uma divisão para eliminar ele, a gente só utiliza o x. 12 dividido por 3 é 4. Eu poderia também usar o cálculo mental. 3 vezes o x, 3 vezes algum número no lugar do x tem que dar 12. Eu vou lembrar daí da tabuada. Eu sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Aí é uma comparação. No lugar do x, eu coloco 4, igual a 4. Tá? A igualdade de equações são equações que a gente vai desenvolver e encontrar o mesmo o valor, resultado para elas. O que mais que eu posso achar aqui? A ideia de resolver uma equação, a gente utiliza. Se no primeiro membro a gente está utilizando multiplicação, no outro membro a gente utiliza divisão. Se a gente está utilizando divisão no primeiro membro, vai utilizar multiplicação no segundo membro. Se está usando adição no primeiro membro, no segundo membro a gente vai utilizar uma subtração. Tem essa relação de opostos, tá? Operações inversas. Aqui a gente também pode adotar aquela ideia da prova real, tá? Vou voltar só um pouquinho aqui em cima. Eu sei que 3 vezes o 4 dá 12. Se eu fazer a prova real da multiplicação, que é a divisão, é trocar de operação, mas a gente vai obter os mesmos números. Então, 3 vezes 4 é 12. Se eu pegar 12 e dividir por 3, eu vou achar o 4. Tá ok? E a resolução da equação basicamente é achar o valor do x. Se tiverem dúvidas, ainda vou postar mais vídeos de orientação sobre o conteúdo. Aqui tem uma ideia. Eu tenho dois pesos ali representados por dois quadrados e o peso total deles para estar em equilíbrio, para estar igual do outro lado, é 6 quilogramas. Eu sei que cada quadradinho ali deve pesar então 3 quilos. Isso é uma questão de lógica. Tem o mesmo tamanho, a aparência deve ser então do mesmo peso, cada um dos dois ali, 3 mais 3 igual a 6. Eu tenho duas partes de um peso que não está sendo visível ali para mim, mas eu consigo deduzir que duas partes com o mesmo peso vai dar 6. Quanto que vale cada parte? Então, 3. Aqui embaixo tem perdão. Aqui embaixo, vocês estão lendo aí, resolvendo a equação, temos o processo de montar uma equação a partir dessa situação da balança. Que mais? Vocês podem ver que a gente utilizou, se tem duas partes iguais, a gente vai pensar em dividir em duas partes iguais o peso de 6 quilos. Ó, x mais x dá 2x. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo 6 do outro membro.
6 dividido por 2, 3. Voltando a só confirmar aqui. A gente utiliza essa ideia de operações inversas. No primeiro membro, isso é multiplicação, no outro a gente usa a divisão. Se tem divisão no primeiro, vai ser multiplicação no segundo. Se tem adição no primeiro, subtração no segundo. Se tem subtração no primeiro, adição no segundo. Tá bom? O que mais? Agora, as atividades para a aula de hoje. Então, a gente vai resolver as atividades até a número 4. Essas atividades, elas seguem o mesmo padrão do caderno anterior, caderno 6. Então, eu imagino que as explicações aqui, ou até a ideia de cálculo mental para a gente achar as soluções, a gente pode utilizar aqui. Lembrando que vocês vão marcar um X, uma alternativa aqui, tá? Ó, o significado da palavra incógnita. Eu já falei isso lá em cima. A ideia do valor desconhecido. Então, valor desconhecido. A ideia principal. Qual desses 4 itens tem essa ideia de valor desconhecido? Apenas valor? Eu acho que não. Fração, termo, desconhecida. A palavra incógnita, então tem a relação com ali o item D. Eu já estou dando a dica aí porque esse é o mais fácil, tá? Aí eu vou deixar os outros para vocês tentarem resolver. Agora, voltando um pouquinho aqui para terminar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa imagem para lembrar vocês aqui. Deixa eu ver se vai abrir a imagem. De novo, a primeira imagem é para vocês lembrarem de preencher a identificação do caderno de atividades. A segunda imagem é para lembrar que o nosso sumário ali, o nosso caderno de atividades, começa ali na página 20. Aqui eu coloquei a imagem, se você não quiser baixar no seu celular o arquivo PDF para fazer a leitura do conteúdo, dos exemplos e das atividades, você faz a leitura das imagens. E para terminar aqui na página 22, as atividades do número 1 até o número 4 que a gente vai fazer hoje. Hoje não, durante essa semana. Hoje, sexta-feira, e se for necessário, no sábado, dependendo dos sábados letivos que a gente tiver. Eu vou também postar um horário para a gente lembrar desses sábados, tá? E para terminar, eu quero que vocês confirmem, façam a leitura aqui dessa lista. Vocês vão confirmar qual que é o número de vocês da chamada para não ter erro. Confere o nome completo de vocês e marca na identificação. Então, pessoal, por enquanto é isso. Para a nossa aula de hoje, eu já estou vendo que alguém colocou aqui o número para confirmar a chamada. Então, é isso, pessoal. Por enquanto, muito obrigado.